Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Diácono Patrick Vieira. Aqueles que já acompanham o nosso canal Ministério Ministrando a Palavra já devem estar acostumados a me ver, né? Geralmente quem grava os vídeos comigo é meu filho, Diego Gabriel. Ele não se encontra porque ele passa um ano comigo e um ano com a mãe dele. Mas quero pedir aos irmãos que continuem orando pela vida do meu filho. Tem sido uma bênção na minha vida. Também quero pedir para os irmãos continuarem orando por esse ministério ao qual o Senhor tem me dado. Que esse ministério venha continuar crescendo da forma que está e alcançando mais pessoas. Porque assim como um dia eu fui alcançado pelo Espírito Santo, através das orações de algumas pessoas, eu sei que muitas pessoas ainda serão alcançadas ao decorrer de toda a caminhada que temos com Deus. Enquanto for a vontade do Senhor que estejamos fazendo esse ministério prosseguir nessa terra. Os irmãos, como já viram em alguns outros vídeos, sabem que o Senhor tem me dado a inspiração de fazer alguns estudos, algumas apostilas como essa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho. Na verdade, não iremos estudar, mas iremos ler uma das lições que traz essas apostilas. Lições essas que, graças ao Senhor nosso Deus, eu tive o prazer de estar ministrando em algumas igrejas e foi muito gostoso, muito gratificante ver o que Deus fez através disso. Algo tão simples que eu acredito que o Senhor tem a capacidade de dar a todas as pessoas um dom e que esse dom venha a ser usado para fazer a sua obra. Não sou uma pessoa muito dotada de dons, mas o Senhor tem me dado a graça de escrever e de ler a palavra dele, de compreender algumas coisas. E é através desse dom que eu tenho conseguido trazer alguns jovens para a presença do Senhor, que eu tenho conseguido esclarecer dentro de mim muitas coisas e que o Espírito tem me ajudado a passar isso às pessoas. A lição que nós vamos ler hoje, não vamos estudá-la ao profundo, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas nós vamos lê-la para que os irmãos venham a meditar sobre ela nas suas casas, ao viajarem em um automóvel, ou aqueles que viajam em ônibus para longos lugares e tiverem acesso à internet, que possam estar aí tendo um momento com Deus. Antes de começarmos a leitura da segunda apostila, na lição de número 13, cujo título é Caminhando com Deus, eu quero dizer para os irmãos que o nosso canal Ministério Ministrando a Palavra no YouTube, também tem uma página no Facebook, também tem uma página no Google+, também tem uma página no Instagram que está paradinha, mas vou voltar a trabalhar nisso. E que se os irmãos quiserem ter contato comigo, com a minha esposa que está viajando, ela está no Ceará, foi visitar a família e também foi fazer a obra do Senhor lá, um trabalho de missão, de evangelismo, que venham estar orando por ela, amém? Da mesma forma, peço para que orem também pelo meu filho mais velho, o Patrick Júnior, que ele venha estar sendo tocado pelo Espírito Santo, pois eu oro muito por ele, para que ele venha conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Quero dizer para os irmãos que seria bem interessante os irmãos terem em suas mãos as suas Bíblias, se possível também um caderninho e uma caneta, para fazer algumas anotações. Volta e meia meu gatinho vai pular aqui em cima, não se importem, tá bom? É o nosso animalzinho de estimação, é o nosso filhinho aqui em casa. Amados irmãos, a palavra do Senhor, na lição a qual iremos estudar hoje, vem nos falar sobre caminhar com o Senhor, caminhar com Cristo, caminhar com Jeová, caminhar na presença do único Deus vivo, verdadeiro. Deus aquele ao qual ouve as nossas orações e as responde. Deus que nos dá o ar que respiramos e nos dá todas as demais bênçãos que esperamos. Mas também é o Deus que tira de nós aquilo que não precisamos. Muitas das vezes achamos que tudo que pedimos é porque necessitamos. Mas o nosso olhar é um olhar muito superficial. Nós vemos apenas até onde os nossos olhos alcançam, a palavra diz. Mas o Senhor, Ele vê lá na frente. Ele vê até o fim dos tempos. Então Ele sabe aquilo que realmente necessitamos e o que não. Às vezes o que necessitamos
não é o que pedimos, e às vezes o que pedimos é o que não precisamos. Mas caminhar com Deus vai nos ensinar a entender o porquê Deus nos abençoa e o porquê Deus nos livra de muitas coisas. Vamos começar estudando algumas pessoas que Deus nos deixou como exemplo em sua palavra, a Bíblia, que caminharam com Ele, caminharam com Yeshua, caminharam com o Espírito Santo, caminharam com a palavra, caminharam no caminho e que alcançaram grandes coisas, coisas as quais eu e você também iremos alcançar, porque somos filhos do Senhor, somos co-herdeiros com Cristo, somos criaturas eleitas para sermos vencedores. Uma lição, ela vem dizendo o seguinte, lição número 13, caminhando com Deus. Caminhando com Deus, andar no Espírito. Prelúdio. Ter comunhão com Deus, como Enoque teve, é algo que necessitamos a todo momento. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, vem dizendo: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. O fato de que Enoque caminhou com Deus e esteve com Deus e pôde ouvir e sentir a presença do Deus no mais íntimo da sua palavra, fez com que Deus se agradasse tanto dele, que Deus o tomou para si. Certamente eu quero ser arrebatado na presença do Senhor. E se não for da vontade do Senhor que eu seja arrebatado, eu quero ao menos estar com Ele naquele grande dia. Quero conhecer Enoque, João e tantos outros. Ponto 2. Nós temos que persistir na obra de Deus, como Noé. Noé foi persistente. Em Gênesis 6, 22, a palavra do Senhor nos diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé ouviu a palavra de Deus. Ele foi ordenado a construir uma arca, a qual todos que ali estavam observando certamente disse que ele era louco. Mas por ele ter ouço a voz do Senhor e ter perseverado em fazer a obra do Senhor, a sua família foi salva, foi abençoada e foi semente para que toda uma raça, tanto humanas como de animais, continuassem com vida na terra. Em 1 Coríntios 15, 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo o trabalho que Noé teve resultado. Todo o trabalho que eu e você temos, todo o suor que eu e você levantamos na obra de Cristo Jesus, nos traz resultado. Achar que conseguiríamos conquistar alguma coisa com a força de nossos braços, ou com a nossa mente, com a nossa psique, nós não conseguiríamos nada. Mas a partir do momento que nós entregamos tudo que temos nas mãos do Senhor para fazer a sua obra, é Ele quem nos dá tudo quanto nosso coração desejar e precisar. Ponto 3. Devemos reconhecer os caminhos e os pensamentos de Deus como fez Moisés. Moisés é um homem grandioso, eu admiro Moisés. Salmo 103:7 nos diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Quando paramos para ouvirmos a voz do Senhor, quando paramos para meditar na voz do Senhor, para compreendê-la, para entendê-la, para interpretá-la de uma forma correta, permitimos que o Espírito Santo nos ensine a entender a voz do Senhor. Isso é algo que devemos fazer o tempo todo, no trabalho, em casa, na rua, meditar na palavra do Senhor. Precisamos ser corajosos e zelosos, como Finéias, guerreiro. Em Números 25, versículo 6 ao versículo 13 nos diz: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma mulher medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, quando eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote,
levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e a sua mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dizem: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Às vezes nós pensamos que o Senhor nos coloca no meio de situações difíceis, mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão, a partir do momento que nós deixamos de lado todas as dúvidas, a partir do momento que nós deixamos de lado como posso dizer, todas as dificuldades, todas as acusações, para nos corrigir e corrigir o povo que está conosco, o Senhor nos dá uma aliança que nenhum inimigo, nenhum demônio, nenhum capeta, ninguém vai conseguir destruir. Finéias, ele atravessou todo o salão. Muitas pessoas poderiam pará-lo. Muitas pessoas ali, eu acho que estavam olhando para ele com aquela lança, não sabiam o que ele iria fazer, outros até pensavam que sabiam o que iriam fazer. Mas Finéias foi zeloso com a palavra. Ele sabia, ele era filho de Arão, irmão de Moisés. Ele via a conversa do seu pai com o seu tio. Ele via o que Deus gostava e o que não gostava. Ele conhecia as leis do Senhor. Quando eu e você paramos para meditar na palavra do Senhor e conhecer a lei de Deus, nós vamos sempre agir corretamente. Quando ele viu aquele homem entrando ali naquele salão com aquela mulher que não era israelita, ele logo deduziu, ele entendeu que o motivo de estar aquela praga acontecendo era por causa daquela união a qual Deus não autorizava. E ele tomou uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão: andar com Deus, andar na lei de Deus ou não. É simples, não tem meio termo. Pastores, líderes de igrejas, muitas das vezes nós acautelamos algumas coisas, muitas das vezes nós amenizamos algumas coisas, muitas das vezes nós, para não chatear, para não magoar uma ovelha, nós passamos a mão na cabeça, dizemos que entendemos e tal. Sim, mas às vezes, e a maioria das vezes, é necessário você falar a verdade. É necessário você mostrar para a pessoa que ela está em pecado e o pecado a levará para a morte. E se não levá-la sozinha, levará muitos outros juntamente com eles. Pastores e líderes de igreja, nós precisamos voltar a colocar a palavra de Cristo em dia, ali, na íntegra na igreja. Parar de falar de prosperidade, parar de falar de coisas financeiras, parar de falar de conquistas financeiras, parar de falar de premiações, de campanhas para isso e aquilo, e temos que voltar a falar de Cristo e da palavra, da lei de Deus, da obediência. Eu disse que não iria se aprofundar muito no estudo, porque senão ficaria muito extenso. Então vamos continuar a leitura. Não somos nós quem desafiamos o inimigo de nossas almas, mas sim o contrário. Nós somos separados e escolhidos de Deus, o Criador de todas as coisas existentes. Somos vencedores por direito, e o inimigo de nossas almas vem como Golias para nos desafiar em nossa fé. O quinto ponto é que devemos ser destemidos como Davi o foi. 1 Samuel, capítulo 17, nos diz algo muito interessante sobre um homem que foi tremendo. E nós vamos agora ler um pouquinho sobre isso. Nossa vida é como uma batalha constante. Para termos nossa vitória, temos que atravessar o vale, assim como Davi atravessou. O versículo 3 de 1 Samuel 17 nos diz: quero aqui avisar os irmãos
que eu vou ler agora só o livro de 1 Samuel capítulo 17. Vou fazer alguns comentários ao decorrer, mas todos os versículos que lerei está dentro de 1 Samuel capítulo 17. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 covados e 1 palmo. Em todos os momentos o inimigo de nossas almas se colocará em nossa frente, nos acusando e tentando nos fazer desistir. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Sempre que estamos de frente a uma grande dificuldade financeira, doença, notícia de morte, entre outras, sempre que nos vêm sentimentos de inferioridade, de pequenez ou de incapacidade, o inimigo tenta fazer com que nós não enxergamos a grandeza de Deus que há em nós. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Senhor, a igreja somos nós. E se o nosso corpo guarda a presença do Senhor, nós somos muito mais poderosos do que qualquer afronta a qual o inimigo possa tentar nos fazer. No versículo 12 diz: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Davi era o mais novo, era o pequenino. Ele era, podemos dizer assim, que o mais esquecido dos filhos. Se for estudar mais profundamente a palavra, vocês verão que realmente Davi ele não era bem visto pelo seu pai, como alguém que poderia levar o nome da família com grande honra à frente. O inimigo é sábio e sabe o momento exato de nos provar. No versículo 16, a palavra nos diz: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. 40 dias o inimigo afrontou o povo de Israel. O número 40 na Bíblia significa muitas coisas. Geralmente, provações. 40 dias Jesus orou, jejuou. 40 dias passou Moisés no alto do monte, e quando desceu, subiu novamente, porque viu o povo fazendo o que não devia. Passou mais 40 dias lá. A palavra vem nos dizendo muitas vezes sobre o número 40 em relação à provação, a vencer provações. Mas falaremos disso em um outro estudo. Devemos lembrar que quando Jesus subiu ao monte para ser tentado por Satanás, ele se encontrava em 40 dias de jejum. Sua carne estava fraca, mas o seu espírito estava forte. Naqueles dias, ele não se alimentou de pão, mas se alimentou da presença do Pai. Glória a Deus. Quando estivermos em frente aos nossos gigantes, assim como Davi, temos uma arma, a arma a qual o inimigo de nossas almas jamais poderá vencer. Essa arma é a obediência à palavra de Deus. A obediência à oração traz para nós vida e fidelidade de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. No versículo 20 nos diz: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegando ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Todas as vezes que aquele filisteu se levantava para chamar a peleja o povo de Israel, ninguém se levantou contra ele. Mas teve um momento que um jovem estava passando, e esse jovem era Davi. Muitas das vezes você vai passar em determinados lugares e vai precisar defender a Cristo. Você vai precisar defender a sua fé. Você vai precisar defender aquele que deu a vida por você. E a sua postura é o que o Senhor está esperando ver.
para saber se você é digno ou não de receber a sua unção. Para isso nós temos que nos fortificar, temos que nos santificar, temos que estudar a palavra. No livro de Lucas, capítulo 22, a palavra do Senhor nos diz que devemos estar sempre orando. Capítulo 22, do 39 ao 46, nós temos que estar sempre orando. E oramos sempre para que o Senhor esteja conosco e nos fortifique. No versículo 42 diz: Pai, se puderes, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, no versículo 43, então lhe apareceu um anjo que do céu o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, ele mesmo, para vencer a dificuldade, ele sendo Deus, se fez carne. E como estando em carne, ele sofria as mesmas tentações que eu e você. E para ele resistir ali toda a opressão que o inimigo vinha trazendo sobre ele, porque ele sabia que ele iria ser levado ao Gólgota, ele sabia que ele iria ser levado para ser crucificado. O lado divino dele sabia tudo que ele iria suportar, tudo que ele iria passar. O lado divino dele, que via muito à frente, sabia tudo aquilo que ele iria ter que passar para salvar a minha e a tua vida. O lado humano dele clamou por misericórdia. Mas o lado divino dele sabia que era necessário fazer com que o plano do Senhor se cumprisse. É muito falho de nossa parte achar que apenas por estarmos na casa do Pai, estamos livres das ações do inimigo. Quando achamos que estamos fortes, ele se levanta para tentar nos destruir. No versículo 23 do livro de 1 Samuel 17, nos diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha um subindo do exército dos filisteus, ou do Elista, cujo nome era Golias de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi ouviu. É nessa hora onde o inimigo está de pé à nossa frente, que Deus se levanta do trono e olha para nós e fica ali, apenas esperando, já com as mãos levantadas para ver a nossa posição. E quando eu e você tomamos posição diante de Deus, Deus se alegra e nos capacita em tudo. Versículo 26 nos diz: então disse Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Eu livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Vamos ler a parte A do versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Assim como Saul e os seus irmãos, os irmãos de Davi, não confiavam nele por ser moço e aparentemente incapaz, eles acreditaram na força da fé que estava nas palavras de Davi e na autoridade que vinha em suas palavras. Muitas vezes quem está ao seu lado não tem coragem de seguir ou fazer aquilo que é necessário. E ao ver você se coloca de pé para fazer a obra, ao ver você se colocar de pé para fazer a obra,
e atravessar o vale, lhes oferecem ferramentas na intenção de lhes ajudar a vencer. Mas temos que saber a hora certa de sermos humildes e assumirmos não sermos capazes de manejar tais ferramentas. E assim, em nossa humildade, Deus nos capacita e nos supre de todas as ferramentas necessárias para que venhamos a vencer a batalha, com sabedoria, com força, com honra e com a presença de Deus. Versículo 38 nos diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amados filhos de Deus, que em horas de enfrentarmos principados e potestades, gigantes e vales, desertos e mares, lembramos das palavras e ensinamentos de Paulo. Efésios 6 diz, versículo 10: Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a vossa couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória! Davi sabia em quem confiar e conhecia o Deus de Israel. Davi o sentia no campo quando apacentava as ovelhas de seu pai. E Davi estava naquele momento sentindo a presença de Deus, o protegendo. Davi não precisava da armadura de Saul, porque ele tinha toda a armadura do Senhor sobre si, a armadura a qual Paulo nos mostra. Versículo 40 nos diz: Tomou o seu cajado nas mãos e tomou para si 5 pedras lisas de ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quando o inimigo de nossas almas percebe a burrada que cometeu em se levantar contra um ungido de Deus, ele, por ser pai da mentira, tenta se mostrar grande e forte à nossa frente, para tentar nos vencer no medo e evitar a batalha que ele sabe, por antemão, que não pode vencer. Eu e você temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é tão poderoso, que se soubéssemos verdadeiramente o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele luta por nós, nenhum cristão, nenhuma pessoa fiel ao Senhor, nenhuma pessoa que está no caminho de Jesus Cristo, jamais estaria padecendo de qualquer enfermidade ou de qualquer outra causa. Deus não quer que venhamos padecer. Deus disse na sua palavra que Ele não pode ser tentado por ninguém, e Ele a ninguém tenta. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não somos mais cobiçosos. Não temos mais como sermos tentados pelo inimigo. Versículo 43 diz: Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou os filisteus, e pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus, e às bestas feras do campo. É neste momento, amados, no momento que o inimigo de nossa alma se mostra mais forte, que o deserto se mostra maior, que o mar se mostra mais turbulento. É nas horas que o vale se mostra sem vida e que o gigante parece que vai te engolir, que Deus se levanta do trono para ver o que você vai fazer, em quem você vai confiar e em suas próprias forças, em seus amigos,
em seus familiares, em suas armas, em sua inteligência, em seu dinheiro, ou se você vai se entregar nas mãos deste Deus lindo e maravilhoso e tremendo, Deus forte e poderoso, para que Ele peleje por você. Qual vai ser a sua escolha? Qual tem sido a sua posição? Vencer as suas lutas por si mesmo e por sua capacidade? Ou você já tem percebido e tem feito e tem praticado o ato de entregar tudo nas mãos do Senhor? No versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus poderoso e forte, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É tão lindo, amados, que ao entregar tudo nas mãos do Senhor, Davi profetizou o que aconteceria. Davi, da boca dele mesmo, saiu a profecia do que iria acontecer. Porque ele não confiou em si, mas ele confiou no Senhor. Deus capacitou Davi. Esse mesmo Deus nos enviou a seu Filho Jesus Cristo para nos capacitar também. Em João, versículo 13, vemos o que o nosso Deus deseja fazer com cada um de nós que declaramos seguir a seu Filho unigênito Jesus Cristo. Assim, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos que com ele andou, assim também o Senhor Jeová quer a todo momento lavar os nossos pés, as nossas vestes, as nossas roupas, de todo pecado, de todo medo, de toda incredulidade, e nos encher de graça, paz e unção, e bênçãos incontáveis. Pois assim o Senhor Jesus nos falou: Abençoados são todos os que me ouviram e me viram face a face, e creram em mim. Porém, bem-aventurados são os que não me viram face a face, nem me ouviram, mas creram em mim. Esses serão chamados filhos de Deus. Eu e você podemos não ter vivido o tempo de Jesus, caminhando na terra, mas nós vivemos o tempo de Jesus, caminhando conosco, dentro de nós, em nossos corações. Por isso nós somos bem-aventurados. Enoque andou em comunhão com Deus e Deus o tomou para si. Noé persistiu em seguir as palavras de Deus e Deus fez com ele uma aliança. Moisés reconheceu os caminhos e os pensamentos de Deus e Deus o exaltou. Finéias foi corajoso e zeloso com a vontade de Deus e Deus o abençoou e sua família. Paulo se manteve tranquilo nas promessas de Deus, mesmo em meio a grande tempestade, e Deus lhe revelou seus segredos. Davi foi destemido e confiante no Senhor nosso Deus, e Deus lhe chamou de amigo. Hoje esse mesmo Deus zeloso está nos chamando para andarmos e confiarmos nele, e ele nos chama de amigos. Assim como Jesus chamou João de amigo íntimo, ele quer fazer o mesmo comigo e com você. Mas para isso precisamos andar com Deus, andar com Cristo, andar no Espírito. Essa lição de número 13 da segunda apostila acaba por aqui. Espero ter sido de bom grado para os irmãos. Espero que venha servir para os irmãos meditarem um pouco mais na palavra do Senhor. E quero dizer aos irmãos que o canal Ministério Ministrando a Palavra está aí. Curtam, cliquem aí em curtir aí embaixo.
divulguem, ajudem a palavra do Senhor a se propagar mais e mais. Se quiserem entrar em contato com seu irmão aqui, Patrick, ou com a minha esposa, Rayane, Francisca Rayane, nosso número de contato também vai estar aí, mas é DDD 21, Rio de Janeiro, 97913 3707. O da minha esposa, 96504 5737. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e muito obrigado.